Apresento neste momento uma análise fundamentada sobre as manifestações comuns de desconforto nos membros inferiores, frequentemente caracterizadas por sensações de fraqueza, peso, rigidez, formigamento ou fadiga excessiva. Tais sintomas podem indicar a presença de alterações circulatórias, processos inflamatórios ou deficiências nutricionais subjacentes. Com o intuito de oferecer alternativas eficazes, serão elencados 8 alimentos com comprovada capacidade de otimizar a irrigação sanguínea, revitalizar a musculatura das pernas e acelerar a recuperação física, alguns dos quais demonstram efeitos perceptíveis em poucas horas após o consumo. Considere a seguinte cena cotidiana: ao despertar, ao apoiar os pés no solo, surge imediatamente aquela sensação familiar de peso, como se os membros inferiores estivessem imobilizados por uma resistência invisível. Para inúmeros indivíduos ao redor do globo, a fadiga nas pernas não se limita a um mero desconforto passageiro, mas constitui um sinal de alerta. Trata-se de um indicativo de que o fluxo sanguíneo não está ocorrendo de maneira adequada, de que os músculos não recebem o oxigênio necessário e de que o organismo enfrenta, silenciosamente, um desequilíbrio interno. Contudo, a resposta para esse problema não reside necessariamente em intervenções complexas ou procedimentos invasivos, mas sim em um recurso natural, acessível e muitas vezes negligenciado. Durante décadas, a comunidade científica tem demonstrado crescente interesse por um vegetal de coloração intensa, cujas propriedades surpreendentes permaneciam, até recentemente, subestimadas. A beterraba, embora amplamente disponível nos mercados, só agora revela seu potencial transformador, respaldado por estudos contemporâneos. Essa raiz avermelhada, utilizada há séculos em diversas culturas, possui a capacidade de estimular a produção de óxido nítrico, um composto que promove a dilatação dos vasos sanguíneos e facilita a circulação de sangue enriquecido com oxigênio. Diferentemente de outros métodos que demandam semanas para apresentar resultados, os nitratos presentes na beterraba são absorvidos e metabolizados pelo organismo em questão de horas. Os efeitos são notáveis: membros inferiores mais aquecidos, passos mais leves, musculatura revitalizada e uma sensação renovada de vigor físico. Reflita sobre a importância das pernas no cotidiano. Elas sustentam o corpo em cada movimento, seja ao subir escadas, percorrer longas distâncias ou enfrentar jornadas exaustivas. No entanto, são também as primeiras a sofrer quando o sistema circulatório apresenta falhas. Quando o sangue encontra dificuldade para fluir contra a gravidade, os músculos sofrem privação de oxigênio, tornando-se rígidos, pesados e suscetíveis à fadiga precoce. O aspecto mais intrigante, contudo, reside no fato de que pesquisas recentes demonstram um aumento superior a 20% nos níveis de óxido nítrico poucas horas após o consumo de suco de beterraba. Esse fenômeno pode ser comparado à ativação de um mecanismo interno que, ao dilatar os vasos, permite que o sangue circule com maior fluidez. Os músculos recebem um influxo imediato de oxigênio, e o corpo responde com uma sensação que muitos descrevem como um despertar dos membros inferiores: calor, formigamento e uma vitalidade há muito perdida. Tal processo não se trata de um fenômeno místico, mas sim de uma reação bioquímica perfeitamente compreendida pela ciência. As artérias das pernas podem ser comparadas a túneis que, quando obstruídos por inflamação, estresse ou envelhecimento, restringem o fluxo sanguíneo. Os músculos, então, permanecem em um estado de privação, como veículos parados em um congestionamento sem perspectiva de alívio. A beterraba, nesse contexto, atua como um agente desobstrutor, ampliando o diâmetro dos vasos e permitindo que nutrientes essenciais alcancem os tecidos mais profundos das pernas. As evidências científicas vão além da simples melhora na sensação de bem-estar. Estudos reiterados confirmam que a otimização da circulação não beneficia apenas os membros inferiores, mas também contribui para a saúde cardiovascular de maneira abrangente. Pesquisas demonstram melhorias consistentes no fluxo sanguíneo, na captação de oxigênio e na resistência física, não apenas em atletas ou indivíduos com condicionamento excepcional, mas em pessoas comuns, cujas pernas apresentam fadiga após longos períodos em pé, que sofrem com extremidades frias ou que almejam recuperar a agilidade e a força da juventude. Visualize o seguinte cenário: ao ingerir um copo de suco de beterraba, enzimas específicas iniciam a decomposição dos nitratos presentes no alimento. Esses compostos percorrem a corrente sanguínea até atingirem as áreas mais necessitadas. Ao alcançarem os vasos, desencadeiam a liberação de óxido nítrico, que atua como uma chave molecular, relaxando as paredes arteriais contraídas.
Os vasos se expandem, o sangue flui com maior eficiência e pela primeira vez em muito tempo, as pernas experimentam uma sensação de revitalização, mais aquecidas, responsivas e vigorosas. Por essa razão, pesquisadores denominam a beterraba como um potencializador natural de oxigênio, uma vez que sua ação não se restringe ao estímulo da circulação, mas também à otimização do aproveitamento do oxigênio pelos tecidos. Quando a distribuição desse elemento vital é aprimorada, observa-se uma melhora significativa em atividades cotidianas como caminhar, permanecer em pé, manter o equilíbrio e até mesmo na autoconfiança física. Pouco se discute, no entanto, que a má circulação nas pernas não afeta apenas a mobilidade, mas também compromete os níveis gerais de energia. Quando os músculos não recebem oxigênio em quantidade suficiente, o organismo é forçado a trabalhar em sobrecarga para executar tarefas simples. Essa é a razão pela qual subir alguns degraus pode causar falta de ar. Caminhadas longas se tornam extenuantes e permanecer em pé por tempo prolongado provoca uma sensação de peso semelhante à de areia nos membros. Nesse contexto, a beterraba revela-se excepcional, pois, ao melhorar a circulação e a eficiência na utilização do oxigênio, reduz a sobrecarga imposta ao corpo. Atividades antes exaustivas passam a ser realizadas com maior facilidade, os movimentos tornam-se mais fluidos e as pernas respondem com vigor, em vez de resistência. A incorporação estratégica desse alimento na rotina diária pode gerar benefícios cumulativos. Um copo de suco de beterraba no período da tarde, quando a fadiga costuma ser mais intensa, ou uma porção cozida no jantar, para favorecer a circulação noturna, são hábitos simples que promovem uma reconstrução gradual do sistema circulatório. O consumo regular, seja na forma de suco, alimento sólido ou pó adicionado a smoothies matinais, nutre as artérias, revitaliza a musculatura e fortalece, de maneira silenciosa porém eficaz, a base estrutural do corpo, as pernas. O aspecto mais relevante reside no fato de que a beterraba não atua em oposição aos mecanismos naturais do organismo, mas sim em sinergia com eles. Ela estimula processos fisiológicos já existentes, fornecendo ao corpo os elementos necessários para que funcione conforme sua concepção original: vasos mais resistentes, circulação aprimorada, maior resistência e mobilidade ampliada. Esse é o modo como o corpo se recupera, não por meio de transformações abruptas, mas por meio de melhorias sutis e contínuas, que se tornam evidentes ao longo do tempo. Portanto, quando a sensação de peso nas pernas surgir, quando os pés estiverem frios sem motivo aparente, ou quando a musculatura das panturrilhas se contrair ao caminhar, é fundamental recordar uma verdade simples porém poderosa: o organismo está solicitando melhor circulação, oxigênio e nutrientes. A beterraba, esse remédio natural de coloração intensa, pode ser uma das soluções mais eficazes para atender a essa demanda. Afinal, pernas fortes não resultam de esforço excessivo, mas sim de um fluxo sanguíneo adequado. E ao restaurar esse fluxo, toda a existência adquire uma sensação de leveza renovada. Existe um instante, por vezes discreto, outras vezes inconfundível, em que as pernas sinalizam que algo não está bem. Pode ser uma rigidez inesperada, uma tensão que se instala sem aviso ou uma fadiga progressiva que se manifesta após poucos passos. Para muitos, esse momento marca o início de uma percepção mais aguda sobre as necessidades do próprio corpo. O solo até sustentar o peso do corpo, existe uma complexa rede de processos bioquímicos que, quando desregulados, comprometem a vitalidade dos membros inferiores. A sensação de fadiga precoce ou a resistência ao movimento não decorrem necessariamente de um declínio irreversível, mas sim de desequilíbrios sutis que, uma vez corrigidos, podem restituir a fluidez perdida. Cada passo exige uma orquestração precisa entre fibras musculares, articulações e vasos sanguíneos, onde a oxigenação e a remoção de metabólitos tóxicos desempenham papéis fundamentais. Quando esses mecanismos falham, mesmo atividades rotineiras tornam-se desafios árduos, como se o corpo operasse sob uma carga invisível. Contudo, a natureza oferece soluções que transcendem abordagens sintomáticas, atuando na raiz do problema. Entre elas, destaca-se o gengibre, cujo potencial terapêutico reside não apenas em sua capacidade de modular a inflamação, mas também em sua habilidade de otimizar a função celular. Estudos demonstram que os compostos bioativos do gengibre, em especial o gingerol, penetram nas membranas celulares e interagem diretamente com vias metabólicas responsáveis pela produção de energia. Essa ação resulta em uma melhora na eficiência mitocondrial, permitindo que as células musculares gerem ATP, a moeda energética do corpo, de forma mais eficaz.
Em termos práticos, isso significa que os músculos passam a responder com maior vigor, mesmo sob esforços moderados, enquanto a sensação de esgotamento tarda a se instalar. Além disso, o gengibre exerce um efeito protetor sobre as articulações, inibindo a degradação da cartilagem e reduzindo a rigidez que frequentemente acompanha a inflamação crônica. Sua ação antioxidante neutraliza radicais livres, moléculas instáveis que, em excesso, aceleram o desgaste dos tecidos e contribuem para a perda de mobilidade. Ao combater esse estresse oxidativo, o gengibre preserva a integridade estrutural dos músculos e tendões, prolongando sua capacidade funcional. Outro aspecto relevante é sua influência sobre o sistema nervoso periférico. A inflamação prolongada pode sensibilizar terminações nervosas, amplificando sinais de desconforto e tornando o movimento simples, como flexionar os joelhos ou estender os tornozelos, fontes de incômodo. O gengibre, ao modular a resposta inflamatória, atenua essa hipersensibilidade, permitindo que o corpo recupere sua tolerância natural ao movimento. O resultado é uma redução na percepção de dor e uma maior disposição para atividades físicas, mesmo aquelas que antes pareciam inalcançáveis. A relação entre o gengibre e a saúde vascular também merece destaque. A circulação eficiente é um pré-requisito para a vitalidade das pernas, pois garante o suprimento contínuo de oxigênio e nutrientes essenciais. Quando os vasos sanguíneos estão comprometidos por placas de ateroma ou espasmos, os tecidos sofrem com a hipóxia, levando à fraqueza e à sensação de peso. O gengibre, ao promover a vasodilatação e melhorar a fluidez sanguínea, restaura esse fluxo vital, revitalizando áreas que permaneciam em estado de privação. É importante ressaltar que os benefícios do gengibre não se limitam a intervenções pontuais. Sua incorporação regular à dieta estabelece um ambiente interno mais equilibrado, onde a inflamação é mantida sob controle e os processos de reparação celular ocorrem de maneira otimizada. Diferentemente de soluções farmacológicas, que muitas vezes mascaram sintomas sem tratar a causa subjacente, o gengibre atua de forma sistêmica, promovendo uma transformação gradual e sustentável. A ciência moderna corrobora o que tradições milenares já intuíam. A saúde das pernas está intrinsecamente ligada à qualidade dos processos metabólicos que a sustentam. Quando esses processos são nutridos com os elementos certos, o corpo revela uma capacidade surpreendente de regeneração. O gengibre, nesse contexto, emerge não como uma panaceia, mas como um aliado estratégico, capaz de reverter padrões de disfunção e devolver ao indivíduo a liberdade de movimento que, em muitos casos, parecia perdida. Assim, diante de sinais como rigidez matinal, cansaço persistente ou dificuldade em realizar tarefas cotidianas, a resposta pode residir em um retorno às bases da fisiologia humana. Não se trata de negar os efeitos do tempo, mas de reconhecer que mesmo em estágios avançados, o corpo conserva mecanismos de adaptação e recuperação. Basta fornecer-lhe os estímulos adequados, e o gengibre, com sua composição singular, figura entre os mais eficazes. A base que sustenta o equilíbrio e a mobilidade. Entre os elementos essenciais para a função muscular, destaca-se um mineral cuja relevância é frequentemente subestimada: o magnésio, combustível silencioso da força humana. Uma de suas fontes naturais mais concentradas encontra-se em um vegetal de aparência modesta, porém de composição bioquímica excepcional, o espinafre. Mais do que um simples alimento, ele constitui um verdadeiro laboratório nutricional, cuja densidade de magnésio levou pesquisadores a classificá-lo como um vegetal ativador muscular. A deficiência desse mineral, comum na maioria dos adultos, desencadeia uma cascata de disfunções neuromusculares. As fibras perdem a capacidade de contrair e relaxar com precisão, resultando em câimbras, rigidez, fadiga precoce e uma sensação de peso nas pernas que muitos atribuem erroneamente ao envelhecimento. O magnésio atua como um regulador central, coordenando os impulsos elétricos que percorrem nervos e músculos. Sem ele, cada movimento torna-se mais árduo, lento e doloroso. Contudo, ao ser introduzido no organismo por meio do espinafre, esse mineral desencadeia um processo de restauração fisiológica imediata. Nas folhas verde escuras do vegetal, o magnésio opera como uma chave bioquímica, desbloqueando a tensão acumulada. Ele modula a transmissão dos sinais nervosos, garantindo contrações musculares fluidas e eficientes. Além disso, otimiza a produção energética nas mitocôndrias, fornecendo às pernas o substrato necessário para sustentar esforços prolongados sem exaustão. Sua ação estende-se ainda ao sistema vascular, promovendo o relaxamento dos vasos sanguíneos e melhorando a oxigenação dos tecidos que suportam o peso corporal diariamente.
Esses mecanismos não se baseiam em conjecturas, mas em evidências científicas consolidadas por décadas de pesquisa em fisiologia muscular. Considere os músculos das pernas como motores complexos. Eles requerem não apenas combustível e oxigênio, mas também um estímulo preciso que determine o momento exato da contração, e o magnésio desempenha exatamente esse papel. Ao consumir espinafre, não se fornecem apenas vitaminas, mas sim a energia elétrica fundamental para a mobilidade. Estudos demonstram que a carência de magnésio está associada à fadiga muscular acelerada, comprometimento do equilíbrio, redução da velocidade da marcha e recuperação muscular mais lenta, sendo que muitos indivíduos apresentam deficiência sem sequer suspeitar. O espinafre, no entanto, vai além. Além de magnésio, contém nitratos, compostos vegetais que dilatam os vasos sanguíneos e potencializam o transporte de oxigênio para os membros inferiores. Dessa forma, atua em 2 níveis simultâneos, nutrindo diretamente as células musculares e aprimorando o fluxo sanguíneo, que mantém as pernas em movimento com vigor e resistência. Imagine a seguinte cena: ao incorporar uma porção de espinafre fresco ao café da manhã, inicia-se um processo de absorção que, em poucas horas, distribui o magnésio pela corrente sanguínea até os músculos das pernas. As fibras, antes tensas e rígidas, começam a relaxar. Os passos tornam-se mais leves. A resistência se expande gradualmente e uma força latente, antes considerada perdida, ressurge. O potencial do espinafre não se limita a esse mineral. Ele também é rico em potássio, um eletrólito crucial para a manutenção do equilíbrio hídrico e a transmissão nervosa. A deficiência desse nutriente provoca inchaço muscular, rigidez e comprometimento da capacidade contrátil. O espinafre restabelece esse equilíbrio com precisão. Enquanto o magnésio facilita a contração, o potássio promove o relaxamento, criando uma sinergia que os músculos das pernas necessitam para funcionar de maneira harmoniosa. Acrescentam-se a esse quadro os antioxidantes, luteína, zeaxantina e vitamina C, que protegem as fibras musculares do estresse oxidativo, um dos principais fatores do envelhecimento precoce dos tecidos. Quando radicais livres atacam as estruturas musculares, a fadiga instala-se mais rapidamente, a recuperação torna-se lenta e a elasticidade natural se perde. O espinafre, ao inundar o organismo com esses compostos protetores, preserva a resiliência, a flexibilidade e a potência dos movimentos. Contudo, talvez o efeito mais notável do espinafre resida em sua capacidade de otimizar a produção energética celular. No interior de cada fibra muscular, as mitocôndrias, verdadeiras usinas de energia, dependem de nutrientes específicos para funcionar com eficiência. Os compostos presentes no vegetal potencializam essa atividade, aumentando a energia disponível para as pernas. Quando as mitocôndrias operam em sua capacidade máxima, as tarefas cotidianas tornam-se menos extenuantes, a resistência se eleva e a sensação de peso nas pernas dissipa-se progressivamente. Essa transformação não ocorre de forma instantânea, mas sim por meio de um acúmulo gradual de nutrientes. Um smoothie matinal com espinafre, uma porção adicionada ao almoço ou uma preparação cozida no jantar representam doses sucessivas dos elementos que os músculos das pernas demandam silenciosamente. Não se trata apenas de ingerir um vegetal, mas de reconstruir os sistemas elétrico e mecânico que sustentam a mobilidade. Reflita, portanto, sobre a importância das pernas, os músculos que viabilizam cada passo, os gêmeos que mantêm o equilíbrio, as coxas que permitem levantar-se de uma cadeira, os pés que ancoram o corpo a cada movimento. Assim como o coração depende do oxigênio, esses grupos musculares dependem do magnésio, e o espinafre configura-se como uma de suas fontes mais puras e potentes na natureza. Ao nutri-los adequadamente, não se fortalece apenas a musculatura, mas se restabelece a conexão entre cérebro, nervos e membros inferiores, uma relação que define a força, a autonomia e a confiança com que se percorre o mundo. Diante de sinais como fraqueza, rigidez ou fadiga nas pernas, é fundamental reconhecer que o corpo não está em declínio, mas sim em busca do combustível que lhe foi negado. Uma simples porção de espinafre pode ser a chave para devolver vitalidade, potência e energia à base que sustenta todo o organismo. Afinal, a força das pernas não é fruto do acaso, mas sim da nutrição adequada, e o espinafre, nesse contexto, emerge como um dos mais valiosos recursos naturais para sua restauração.